Começamos aqui uma nova série na Agência Soft, demonstrando o feedback de empreendedores que deram certo no e-commerce. Pessoas que criaram a sua primeira loja virtual e trouxeram grande bagagem que vão compartilhar com vocês agora. O primeiro entrevistado é o James Stephen Smith, né? Exatamente. Um dos primeiros clientes da Agência Soft dessa nossa nova etapa. E seja bem-vindo, James. Muito obrigado, Carlos. Não sei se eu me daria as boas-vindas porque eu estou na tua loja, né? Mas de qualquer maneira, bem-vindo aqui à inauguração dos nossos vídeos. E o James, na verdade, vai passar um pouquinho do perfil dele, enfim, o que ele faz da vida, o que é a Tenda dos Tapetes. Então é isso aí, James. Vamos lá. É um prazer te receber aqui, Carlos. E vocês estão há quanto tempo aqui, James, com a loja? A loja ela foi fundada em 1996, a loja física, né? Caramba, então no momento desse vídeo aqui já quase 20 anos a gente está completando. Sem dúvida. Ano que vem, em 2016, né, a gente vai completar 20 anos. Legal. E uma história aí de muita batalha, muita luta. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como é que surgiu a loja? Do nada você teve um dia um insight, eu vou criar uma loja de tapete, viu o Aladim lá e quis criar, como é que foi? Foi um pouquinho diferente disso. Na verdade, a Tenda dos Tapetes ela é uma empresa familiar. Legal. Fundada pela minha avó em 96. E eu, assim, desde de menino, ajudava a minha avó como vendedor aos fins de semana, que é na cidade de Embu das Artes, onde os fins de semana são os mais movimentados. Então eu vim ajudar a vender e aquela coisa toda. E daí depois eu sou formado em administração, então depois de muitos anos trabalhando em empresas, eu resolvi ajudar a família. Mas você já se formou com o intuito de trabalhar na empresa familiar ou você queria seguir uma carreira paralela e acabou caindo no negócio da família? Acabei caindo, Carlos. Na verdade, assim, quando eu cursei administração, eu tinha aquele sonho de vestir terno e de ir para a empresa. Igualzinho hoje, né? Quase, praticamente, né? A gente vê aí uma... E daí eu trabalhei muitos anos assim em empresa, comecei no Bradesco, daí fui para Bank of Boston, depois acabei terminando na GE. Uhum. E daí toda aquela organização, aquele ambiente, aquela burocracia, né? Exatamente, toda aquela dificuldade, por mais que eu tivesse alguma ideia que podia ser uma ideia genial, mas que eu teria que pedir uma aprovação para o meu gerente, que ia pedir para o gerente dele, que daí depois, já aprovado, levaria só mais 6 meses para ser aplicado. Pouca coisa. E diga-se passagem que de ideia genial a Tenda é show de bola, né? Acho que se for levar por esse lado, acho que você fez bem em ter saído dos bancos, acho que eles perderam muito e a Tenda acabou ganhando e acho que ganham também os seus clientes. E falando em processo da loja física, vocês estão aqui desde 96, aqui nessa sede, né? Sim, vocês estão aqui desde 96. O que te motivou a querer abrir uma loja virtual? Enfim, como é que surgiu essa ideia? Você estava determinado dia, a loja estava com um fluxo bom, vocês queriam abrir uma nova filial, enfim, como é que surgiu essa ideia de abrir a loja? Assim, olha, Carlos, eu vou te falar que a loja virtual, antecipando aí para todo mundo, para mim foi a Tenda dos Tapetes antes e depois a loja virtual. O que aconteceu foi que durante esse retorno aqui à empresa, agora como administrador mesmo, eu fiquei 1 ano ajudando no financeiro, ajudando a realmente limpar a casa, né? E daí, quando eu vi que a gente já tinha acertado o fluxo de caixa, já tinha feito todas as arrumações na loja física e tudo mais, eu cheguei à conclusão que a gente chegou no limite do que dava para a cidade de Embu das Artes, onde a loja física estava localizada. E daí foi quando eu tive a ideia da loja virtual. Pensei, poxa, mas por mais que a gente faça ação de marketing, por mais que a gente deixe a loja bonita, convide os clientes, a gente atingiu a capacidade aqui na região. E daí tinha a limitação da porta, que a gente chama, né? Você tinha a porta ali, um determinado horário de funcionamento e acabou. Você estava disponível naquele horário, quem viesse num horário diferente, até vocês aqui tem um diferencial, que vocês trabalham de segunda a segunda, né, na loja física, não para. E mesmo assim acho que é um desafio até para a questão de funcionários, de profissionais, de equipes, escalas, né? Às vezes encontrar alguém que queira trabalhar de fim de semana, acho que a loja virtual ela já contribui com isso, né? Pelo menos ela está disponível ali full time. Sem dúvida. Então, quando a gente notou que depois de toda essa arrumação que foi feita, e a gente falou, poxa, a gente tem produto bom, preço bom, e o que a gente pode fazer agora? Porque aqui no Embu não dá mais. Então foi quando eu pensei na loja virtual, pensei, poxa, então com preço bom e
qualidade e o atendimento, que sempre foi uma coisa que a gente zelou muito aqui, eu pensei, poxa, o público precisa conhecer a Tenda dos Tapetes. E além dessa formação, você chegou a se preparar de alguma outra forma para abrir essa loja? Você montou um plano de negócios ou não? Como é que se deu? É claro que você já tinha um conhecimento, enfim, você fez uma pesquisa, mas você chegou a detalhar um plano especificamente? Olha, na verdade foi uma coisa assim, uma coisa sobrepondo a outra. A gente, no início, muita vontade, muita energia para fazer, só que pouco planejamento. Uhum. Então a gente começou assim, eu até te falo, a gente começou no Wallhost, e no Wallhost foi uma coisa muito prática para entrar no negócio. No meu caso, não tinha conhecimento nenhum de loja virtual, não tinha capital para poder investir num programador, alguém para desenvolver assim do jeito que de acordo com as ferramentas que eu tinha na época. Então foi uma coisa assim muito tranco e barranco, e pela sorte, e colocando muita energia. Sim, então, para você ter uma ideia, na época eu lembro que a loja virtual tinha, sei lá, uns 800 produtos. E eu configurei cada produto, eu fiz todos os passos a passos na loja Wallhost. Foi uma coisa muito suada, assim, e no fim das contas foi um trabalho aí de 6 meses, que no fim ficou uma porcaria, desculpe a palavra, mas foi aquela coisa, né? Eu acho que o pessoal estava esperando outra palavra, acho que a porcaria foi bem tranquila. Então. Não, pode, tranquilo. Ótimo. Porcaria é algo bom, né? Menos mal, né? Então acabou que foi dessa forma, muita energia, pouco planejamento, muita vontade, né, para ser feito, e daí a gente foi fazendo, e daí que as coisas foram melhorando, que a gente foi conhecendo um pouco da tal da loja virtual e tudo mais, que a gente foi buscando novas soluções. Então talvez o que te levou para o Wall foi uma facilidade de acesso num primeiro momento. Sem dúvida. Eu tenho uma loja, um endereço meu online, para minha marca aparecer online, mas efetivamente depois você viu, nesse esforço, nessa energia que você empregou, que você precisava de algo mais profissional, talvez. Sim, foi basicamente a questão dos templates prontos, com o custo baixo, e a oportunidade de ter a Tenda dos Tapetes rápida na plataforma digital. E nessa primeira etapa gerou algum tipo de resultado que você esperava, ou você esperava um resultado que não chegou nessa primeira etapa? Eu vou te falar, Carlos, que eu não esqueço da primeira venda até hoje. Conta pra gente. O senhor Arnaldo, se ele soubesse a alegria que foi aquele dia. Você tá olhando pro céu, ele já morreu? Tô agradecendo a Deus, na verdade, aqui, que foi o pontapé inicial, porque eu confesso que a gente faz as coisas e quando tem um retorno que dá para realmente acreditar no trabalho. Até então, a gente imagina, são 6 meses de trabalho, pelo menos, todo dia, assim, cedo até o fim da noite, acreditando naquele projeto, mas sem ver o retorno. Então, quando teve a primeira venda ali, foi muito legal e assim, não foi expressivo as vendas online. Isso que eu ia dizer, que pelo menos essas vendas que vocês tiveram, até perdão te interromper, claro, provavelmente vocês não estavam olhando tanto para ticket médio. Você estava vendo, vendeu. Nessas primeiras, ótimo, vendeu, perfeito, funciona. A minha ideia funciona. Exatamente isso. Até então a gente nem pensava, a gente não fez um planejamento de, olha, o retorno do investimento, eu preciso vender 10 mil, 20 mil, 50 mil. Foi uma coisa, quero ver se vai vender. Sim. E daí depois que teve esse incentivo realmente de vender um produto, e foi um produto assim com um ticket médio alto também, curiosamente. O senhor Arnaldo? O senhor Arnaldo, ele fez a compra do ano, inclusive, ali. Foi a maior venda, a primeira venda foi a maior venda assim dos próximos 6 meses, digamos. Bacana. E foi justamente porque era um produto bom, com um preço muito bom, e a qualidade, assim, efetivamente era muito boa. Só que o layout da loja virtual era totalmente amador, até a questão, o que prestava mesmo eram os produtos. Bacana. Os produtos eram bons e toda a interface entre responder e-mails de cliente, de orçamento, era rápido. Então a gente tinha esse atendimento muito bom e os produtos bons. Eu acho que vocês acabavam compensando nessa época, por conta do atendimento, produto bom, com preço bom, o fato do layout não ser tão atrativo, não ser tão profissional. A partir do momento que eu acredito, pelo menos, que você quer ganhar escala, e você me corrija se eu estiver errado, que você quer ganhar uma margem maior por cada venda, você já tem que pensar numa profissionalização. Eu acho que esse é o ponto-chave. Olha, se eu tenho minha loja, eu estou ganhando 10% de margem em cima do produto, margem líquida final, e eu quero aumentar essa margem para 40%.
Só que talvez com o layout que você tinha naquela época, você não poderia elevar o preço dos produtos para você ganhar uma margem, já que às vezes com um preço menor você ganhava mercado, que é o que geralmente a gente recomenda para quem cria uma loja. Tira um pouco a margem para você ganhar mercado, ver se a sua ideia é validada, se o seu público ele efetivamente compra aquela ideia que você tem, e posteriormente você vai ajeitando, talvez até com funções, você começa a crescer o preço do produto, enfim, dá uma qualidade melhor da navegação para o cliente. Mas tem algo engraçado que passou com o senhor Arnaldo, ou foi só a venda bombástica? Não, foi assim, o senhor Arnaldo ele foi assim, um incentivador muito grande para esse projeto. Então, depois da venda dele, a gente viu que a gente tinha que aperfeiçoar ainda mais essas questões, e daí a gente, apesar de ter tido apenas a primeira venda, foi o que realmente motivou para buscar novas frentes, conhecer um pouco do mercado, começar a estudar mais ainda a concorrência também. Bacana. E assim, eu não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas na época a concorrência no ramo de tapetes era muito pequena. Então existiam 2 lojas virtuais de tapetes, sendo essas 2 do mesmo nível da minha, assim. Então não existia nenhum player de peso. Então foi aí que eu vi uma oportunidade de correr atrás para realmente conseguir aí desenvolver a loja virtual e a gente procurar esse diferencial que não adianta, né? Apesar de ter um produto bom e atendimento bom, as fotos eram horríveis. Então a qualidade do zoom era péssimo. Até o cliente conseguir chegar na página final de produto, ele tinha uma maratona ali de obstáculos para enfrentar. E o obstáculo é o que a gente menos quer no e-commerce. Exatamente. Né? No processo de venda a gente sabe que às vezes um detalhe faz com que o cliente não compre, né? Às vezes um campo que é maior, um campo que é menor, a pessoa às vezes acaba não comprando. Mas eu acho que você só teve noção disso, também me corrija se eu estiver errado, a partir do momento que você tentou, que você criou a sua loja. Sem dúvida. Normalmente, não partindo para o ramo da psicologia, mas normalmente a gente costuma ficar triste por aquilo que a gente não fez. Né? Mas se você não fez, você não sabe o resultado que você pode ter. Pode ser bom, pode ser ruim. Se for ruim, você aprimora, você melhora. Se for bom, ótimo, você melhora mais ainda para ter mais resultados. E falando em melhorar, me conta mais. Você tinha a loja UOL, e se eu me lembro bem, a gente recebeu uma ligação de um determinado James em setembro de 2012. Como é que foi? Pois é, Carlos. A gente tava ali. Então, olha, só para ter uma ideia do cronograma aí, para conseguir enxergar isso, eu consegui lançar a loja virtual por conta própria, no sufoco ali e tudo mais, em outubro. Em outubro mesmo, o seu Arnaldo ele fez a compra, e daí ficou aquela coisa, assim, uma vendinha aqui, outra ali, mas diria que um faturamento que não passou de 3 mil reais. Uma coisa extremamente baixa, assim, pelo potencial que a gente esperava e tudo que foi feito. E daí, em setembro, que foi basicamente um ano, quase um ano, eu já fui amadurecendo a ideia e procurando, e principalmente juntando capital também para conseguir fazer alguma coisa contínua, que não fosse simplesmente uma tacada e pronto, né? Então, foi quando eu pesquisei na internet, encontrei a agência Soft pela internet, e daí eu entrei em contato com o senhor Zamora, e eu pude compartilhar com você todos os problemas que eu vim enfrentando, e o que eu esperava, o que eu realmente gostaria que fosse feito sobre ainda a plataforma do Allhost, pelo fato que ainda a questão do capital e tudo mais ainda não... E até como uma forma de mostrar que a ideia que vocês tiveram de investir no All desse resultado. Então talvez por isso a personalização da loja All. Sem dúvida. E voltando agora para a psicologia, porque normalmente o cliente ele tem problemas, o cliente eu digo lojista. O lojista ele tem vários problemas na cabeça dele, que às vezes ele não sabe como resolver. Então de duas uma, ou a pessoa ela vai dedicar tempo para pesquisar, e muito tempo, para saber como é que configura, como é que instala um plugin adicional na loja Wall, como é que faz determinada configuração, ou ela vai falar com uma empresa que entenda já do assunto e resolva o problema por ela. No caso de vocês, eu vejo que vocês aprenderam bastante nesse um ano, né, fizeram na mão, digamos assim, aos trancos e barrancos, desculpa a frase, mas acho que foi meio nesse sentido, e depois buscaram uma profissionalização porque viram que a ideia foi validada, que aquele negócio podia dar certo. Então acho que isso que é bacana. E conta um pouquinho mais agora do recente lançamento dessa nova loja da tenda, como é que foi? Bom, agora a gente, graças a Deus, essa parceria com a Soft aqui, só agradecimentos mesmo. Só para seguir a cronologia, não é que eu vou parar o elogio, mas só para seguir a cronologia, de setembro de 2012, o novo lançamento dessa loja foi agora no fim de 2014, né? Exatamente. A gente está agora em julho de 2015, né, gravando esse vídeo, dia 21 de julho hoje. Foi.
onde a gente finalmente saiu da plataforma Wallhost e buscamos a independência na construção de um site próprio, no Magento, com uma hospedagem totalmente diferenciada, uma coisa mais independente, mais profissional. Isso não completou nem um ano e em questão de faturamento já aumentou assim facilmente. Bom, só para dar uma ideia também, a questão da maquiagem, né, do site era muito bonito. Depois que a agência Soft cuidou da loja lá, depois da época do seu Arnaldo ainda, a gente fez assim uma maquiagem que eu chamo, que deixou a loja com ali uma cara muito mais bonita. Os tapetes acabaram ficando mais bonitos. A recepção dos clientes também acabou sendo mais, como eu diria, seria uma coisa assim, eles estavam mais propícios a querer nos ouvir também. Sim. Por conta dessa maquiagem. E a gente conseguiu assim ter já um pulo, um ganho de escala muito grande. A gente, nessa época, a gente aumentou em 40% as vendas. Legal. Por conta dessa maquiagem. Todavia, agora nesse último lançamento, além dessa parte visual, a gente implementou uma série de ferramentas, né? A gente colocou assim algumas ferramentas que davam mais credibilidade ainda para o site e, consequentemente, isso fez com que aumentasse ainda mais as vendas. Eu diria que facilmente aumentou em 50% sobre esse último aumento e mensalmente é gradativo, né? Continua sempre tendo uma melhora também, é alguma coisa que não para, na verdade. Né? E até o empreendedor, a empreendedora que está lá em casa agora, deve estar se perguntando por que James não fala de número. Vocês lembram dos 2 concorrentes que ele tinha online? Quantos que tem agora, James? Quantos que... Olha, na verdade, nessa época eram 2 concorrentes que, assim, como eu expliquei, era uma coisa bem simples. Agora a gente tem cerca aí de uns 8 concorrentes. E ninguém... Não precisam pesquisar, tá? Tapete na internet, é tenda dos tapetes. Mas na verdade eu até gosto que pesquisem para ver que realmente a gente tem um diferencial e tem um preço muito bom, sempre prontificados para atender. A nossa alegria é fazer com que os clientes fiquem felizes também, que tenham em casa um produto de qualidade. E é o que eu digo também com relação ao e-commerce, que normalmente na loja física você tem a possibilidade de ter um James do teu lado, um vendedor que vai te passar alguma informação sobre aquele produto, e às vezes você chega não propenso a fazer uma compra grande como cliente, consumidor final, mas o vendedor, às vezes, com aquele atendimento bom que ele te dá, aquele atendimento técnico, ele faz com que você compre mais. Na loja virtual a gente não tem esse artifício. Na loja virtual quem faz essa função é o layout. Sem dúvida. Então às vezes a pessoa ela vai entrar para comprar, que nem o Sr. Arnaldo. Sr. Arnaldo, de verdade, se o senhor comprar um tapete na tenda, até R$500 a agência Soft paga, eu tô falando a verdade mesmo. Se ele fizer uma compra agora, até R$500 a gente vai pagar o tapete dele, sério mesmo. Ele merece, viu? O Sr. Arnaldo merece. Então, efetivamente, na loja virtual é o layout que vai ter esse papel de pegar na mão do Sr. Arnaldo, por exemplo, ou de qualquer outro cliente e comprar. O Sr. Arnaldo, acredito eu, ele só comprou num layout ruim, digamos assim, porque ele estava determinado a comprar. Então provavelmente ele já fez uma pesquisa, ele já sabia que era aquele produto que ele queria por aquele preço, então ele comprou. Então eu acredito que hoje a loja com um layout diferente, com esse layout diferenciado, com uma qualidade melhor, você não precise brigar só por preço com o teu concorrente, você não precise brigar só por uma condição de venda, um frete grátis, algo nesse sentido. Às vezes você pode ter um ticket maior, um preço maior do teu produto, um frete que não é grátis, porque vamos lá, James vai contar aqui pra gente qual é o desafio de mandar um tapete. De quantos quilos o tapete mais pesado que você já mandou? Nossa, eu já mandei tapete... O pedido mais pesado. O pedido mais pesado, 290 quilos. E é claro que ele carregou nas costas e levou na casa. Conta pra gente, como que é o desafio? Nossa, é um trâmite duro, porque para começar, mesmo que seja um tapete pequeno, a gente tem uma limitação para mandar por correios, então... Eu diria que 95% dos produtos que a gente manda é por transportadora. E para quem não sabe, os correios é limite de 30 quilos e a dimensão dos produtos não pode passar de 200 centímetros. Depois vocês falam com o nosso pessoal de atendimento, a gente explica, mas a questão, tem que mandar por transportadora. A questão do peso, até que pelos correios aceitariam, mas a dimensão do tapete, vocês veem que são peças compridas, então tem uma profundidade, uma largura que os correios, nos 95% das vezes, não atendem. Então a gente acabou no decorrer do tempo fazendo grandes parcerias com transportadoras, né? A gente procurou por regionalizar. Então tem algumas transportadoras que são especialistas em fazer frete aéreo de São Paulo para Manaus, tem uma outra que é especialista em fazer rodoviário de São Paulo para Florianópolis, como tem ali alguma que é especialista para ir ali no interior da Bahia.
Então a gente buscou, pesquisou e negociamos, e depois de muita negociação, e obviamente ter que mostrar uma parceria, né, ter um volume que conte com aquele desconto, a gente conseguiu parcerias com transportadoras para despachar por cada região ali. E nesse caso do tapete de 290 quilos foi uma tortura, porque a gente tem que pagar um custo extra. Além disso, precisam de pelo menos 2 a 3 pessoas para manusear com aparelhos ainda, assim, não é nada simples. Então, além da questão do custo, a gente precisa da transportadora com um certo know-how, né? E não é fácil, exige muita pesquisa. E isso tudo a gente acaba também repassando para o cliente, mostrando todo o trabalho, né? O esforço que é feito, né? A dedicação que se tem para... Sem dúvida. Hoje, além da parte de negociação e de atendimento ao cliente, a gente acaba também se envolvendo na parte de logística também, porque a gente precisa fazer um certo planejamento para peças grandes assim. A gente necessita aí dessa abertura dos dois lados, tanto a nossa logística da empresa quanto da transportadora, efetivamente. E eu diria que se você está abrindo uma loja de roupinha infantil, de brinquedo pequeno, o desafio não é tão grande quanto o que eles enfrentaram. Acho que já passa. Agora móvel, você está querendo mandar móvel, aí já é um pouquinho mais complicado. Né? Você sabe, Carlos, que um problema muito grande, além dessa parte do transporte, é a parte da fotografia em si. Sim. Porque o tapete, além de ser um produto grande, ele funila, né? Ele fica no chão, então é difícil. Ou você tira uma foto com o tapete erguido, ou no chão mesmo, que é o mais prático, só que daí precisa de uma pós-edição. Então eu diria aí para quem está com ideias de abrir uma loja virtual para produtos menores, sem dúvida já ganha muito mais aí nesse sentido de fotografia, logística. E a dica do James é, se for abrir uma loja virtual de tapetes, não abra. Eu acho que essa é a grande dica que ele vai dar para todo mundo aqui. Sem dúvida, viu, gente? Dá uma dor de cabeça enorme, viu? É verdade. Eu acho que para finalizar, James, eu acho que seria bacana você compartilhar com os clientes soft que estão visualizando esse vídeo, com os clientes de outras empresas que ainda não foram encantados pela soft, ou quem ainda não tem uma loja virtual e pretende abrir sua loja virtual, dê algumas dicas, enfim, dá alguns conselhos aí de quem já passou por várias. Bom, então você me dá licença que eu vou até puxar a cadeira aqui um pouco, porque aqui eu estou com muita alegria participando desse vídeo aqui com o Carlos, é de coração mesmo. O Carlos, desde o primeiro momento que eu conheci ele foi muito transparente comigo, eu já disse exatamente o que dava para ser feito e o que não dava para ser feito de acordo com o orçamento que eu tinha. Então eu acho que hoje em dia, para a gente ter esse projeto, no caso, para criar uma loja virtual, não adianta a gente criar uma loja virtual e pronto, achar que vai ficar nisso, porque uma loja virtual é como uma loja física, a gente sempre precisa arrumar ela, a gente sempre precisa buscar melhorias, senão as reformas na loja virtual é justamente ampliar isso, e para que isso dê certo, a gente precisa ter alguém de confiança nessa parte técnica, fazendo com que a loja virtual realmente ela consiga aprimorar cada vez mais. E com o Carlos aqui, só agradecimento mesmo, porque a todo instante sempre tive muito respaldo sobre o que dava para ser feito, muitas ideias mirabolantes que poderia ser feito, o Carlos também ele sempre me colocou com os pés no chão para saber. E hoje, graças a Deus, a gente chegou assim numa fase onde essas ideias mirabolantes hoje vão se tornar realidade. E justamente por causa disso, né? Dando um passo a cada passo, fazendo tudo certinho, com calma, porém com muita vontade, muita garra. E hoje a Tenda é o que é, um dos maiores players do mercado. A gente atende o Brasil todo, a gente fez com que a loja física também crescesse muito por conta disso. Hoje eu diria que o nosso faturamento do grupo Tenda dos Tapetes, a loja virtual representa facilmente aí mais de 60%. Então isso, considerando que a gente tem a loja física numa cidade onde tem um movimento muito grande, que é em Budas Artes, é extremamente representativo mesmo, cara. Bacana, obrigado pelo feedback, James. Então eu acho que seria bacana também falar sobre as novidades que vem aí da Tenda. A gente conversou agora, o James não pode abrir os números, os valores, enfim, o que vai acontecer.
Mas vai ter novidade, enfim, você pode abrir alguma coisa? O que você consegue falar aí para os futuros clientes da Soft, que são clientes, obviamente, da tenda, que vão ser muito bem atendidos pelo James, pela equipe dele, na venda de tapetes aí personalizados. O que você pode falar para mim? Sim, olha, o que eu posso falar é que a experiência de navegação vai ser incrível. A gente vai oferecer algumas ferramentas que vão facilitar muito aí a decoração da casa. E com a vontade sempre, a gente vai estar pronto para atendê-los com o maior prazer. Show de bola. Não abriu nada do que vai acontecer nem de loja física, não pode. É que os 8 estão vendo o vídeo agora, tá? Só para falar a verdade, que a gente sabe que a tenda é top of mind aí quando a gente pensa em tapete online, tanto porque foram precursores com uma loja virtual, enfim, eles fazem escola para os concorrentes. Enquanto eles estão fazendo, o concorrente está lá vendo o que acontece para ver onde pode copiar. Mas eu acho que é isso, James. Obrigado aí pelo feedback. Uma satisfação, Carlos. Prazer é meu, certeza. Meu. E tamo junto aí. Se precisar, conte com a Soft. E se vocês tiverem alguma dúvida também, mandem pro e-mail, pro nosso e-mail. Pode mandar pro comercial@agenciasoft.com.br que a gente passa pro James. Cotação também. Pode ir direto no tendadostapetes.com.br. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Beleza? Obrigado de novo, James. Foi um prazer mesmo. Prazer é meu. Valeu. E aí, será que ficou legal? Cara, eu sou meio caipira, né, com essas coisas aí. Caipira, eu que sou de Araraquara.